Semana passada, nós começamos a falar sobre o segredo precisa ser revelado. E nós então olhamos para um texto muito específico, muito significativo da palavra de Deus. Olhando então, e eu comecei falando sobre que eu e você precisamos ser luz por onde nós vivemos. Mas eu propus a ideia de que então a gente pudesse imaginar andando num quarto escuro, como é desconfortável, como é... A gente fica com receio, a qualquer momento a gente pode tropeçar, a qualquer momento a gente pode dar um chute, e aquele dedinho já fica arrepiado, só de imaginar que você pode dar uma topada, você pode se machucar, você pode cair. Mas, se andar no escuro traz esse desconforto todo, andar na luz é muito melhor. Andar na luz traz confiança, traz liberdade, não só para nós, porque a gente consegue enxergar o que a gente está fazendo e para onde a gente está indo, mas também é gostoso porque a gente fica tão confortável que pode, inclusive, trazer alguém para a mesma luz onde que nós estamos. E aí, então, o texto que nós falamos na semana passada foi Marcos, capítulo 4, trabalhamos o versículo 21 e 22, que diz assim: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. E aí nós então entendemos a forma que Jesus trabalha. Ele pega as coisas cotidianas, as coisas comuns da vida das pessoas e ensina verdades espirituais. Era assim naquele tempo e ainda hoje Jesus fala naquilo que é comum para mim e para você, e a gente pode aplicar na nossa história. E aqui ele falou então sobre a candeia, entendendo que a candeia somos eu e você, que precisa brilhar. E se então nós precisamos brilhar, ele coloca a candeia como alguém em destaque. E o que precisa estar em destaque é o nosso testemunho. Foi sobre isso que a gente falou na semana passada. E no começo do culto eu fiz uma pergunta. Se você não estava aqui, assista o culto, mas eu quero fazer a pergunta aqui também para você, para que a gente possa entender todo o contexto daquilo que Deus está falando conosco. Olhando então para mim e para a sua vida, quando o assunto é testemunho. Se as pessoas à nossa volta precisam da luz que emana da minha e da sua vida, a partir do testemunho que nós vivemos, se as pessoas que estão à nossa volta necessitam da luz que emana do meu e do seu testemunho, a pergunta que eu fiz foi: essas pessoas estão então seguras ou elas estão em perigo? Se elas necessitarem da luz que emana do nosso testemunho, essas pessoas estão passando bem ou essas pessoas estão em perigo? Essa foi uma das perguntas que nós respondemos na semana passada, sabe? E geralmente quem está na escuridão, e nós conhecemos, em algum momento nós estivemos por ali, talvez você conheça alguém que esteja na escuridão. Quem está na escuridão busca desesperadamente por uma luz. Pensando nisso, talvez foi por isso que Jesus declarou: vós sois a luz do mundo. Porque existe um mundo que está em busca de uma luz. Eu e você precisamos ser essa luz. Amém? Então vimos que o verdadeiro cristão deve ser neste mundo como uma coluna de bronze, polida, refletindo a luz de Cristo. E olhamos duas funções, então, desta candeia. O que eu sou, mas o testemunho que emana da minha vida. Amém? O brilho da candeia deve ser apreciado por todos. Por isso precisamos nos colocar no velador de Deus e brilhar a luz que vem de Cristo. Segunda função que nós vimos na semana passada é que a candeia deve revelar, então, toda a verdade. Se nós tivéssemos entrado aqui, eu acho que o ar-condicionado está todo desligado, então foi buscar perfeitamente. Se nós tivéssemos entrado aqui e tivessem todas as luzes apagadas, você ia ter dificuldade de encontrar um bom assento, você ia ter dificuldade de andar entre as cadeiras sem enroscar seu pé, você ia ter dificuldade. Sabe, quando a luz é acesa, revela-se toda a verdade, revela-se o caminho por onde a gente deve andar, revela-se o caminho por onde nós não devemos andar. A gente não pode andar aqui no meio dos instrumentos do pessoal, senão a gente vai arrumar um problema depois. A gente não pode desconectar cabos,
Porque senão eles não vão conseguir executar como eles precisam executar para o louvor ficar tão bonito como a gente ouviu aqui. Você está entendendo? Quando eu e você estamos presentes, porque somos uma candeia nas mãos de Jesus, nós precisamos revelar toda a verdade a partir da nossa vida. Amém? A verdade, ela não pode ser extirpada. Ouvimos que o mundo pode atacar, o mundo pode torcer, o mundo pode reprimir, mas jamais pode prevalecer sobre a verdade. Jesus vai dizer isso para nós em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje a gente vai dar sequência nesta mesma parábola, estudando os outros 3 versículos que estão em Marcos capítulo 4, que nós não lemos. Então a gente vai reconhecer mais dos ensinamentos comuns de Jesus para a nossa vida. E eu convido você então a, se você fechou a sua Bíblia, a abrir novamente em Marcos capítulo 4. E hoje a gente vai ler então, se nós lemos na semana passada o 21 e 22, a gente vai ler agora o 23, 24 e 25. E hoje eu trouxe uma outra versão aqui, que eu quero ler com os irmãos, uma versão que eu gosto de lê-la vez ou outra, nem sempre eu prego, é o texto base para as minhas pregações, mas essa versão chama O Livro. O Livro. Nunca ouviu falar? O Livro. Ela é conhecida como OL. Mas não é o outro L. Tá bom? O Livro. Não devia ter falado isso, mas tudo bem. Diz assim, a palavra que é viva e eficaz. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Cuidado com o que ouvem. A medida que usarem para medir, será usada também para medir vós. E ainda vos será aumentada. Quem tiver, receberá. Mas a quem não tiver, o que tiver, lhe será tirado. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma vez, estamos aqui com o coração grato, diante do Senhor, pedindo, fala conosco, Deus, que essa palavra faça sentido, na minha, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão assistindo de casa. Pai, aplica neste momento, nesta noite, a Tua palavra na nossa vida. Que hoje, Deus, possamos reconhecer, talvez coisas que não sabíamos, mas dá-nos coragem e ousadia para também tirar o pó daquilo que a gente sabe, mas não está praticando. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, ele registra um contexto onde os seguidores de Jesus eram perseguidos. Onde os seguidores de Jesus enfrentavam diversos problemas, dificuldades. Todos aqueles que levantavam uma plaquinha dizendo que era seguidor de Jesus se tornavam alvos dos religiosos, dos líderes, porque Jesus se levantou naquele lugar, naquele tempo, como alguém que trazia verdades que aquele povo ou não acreditava ou não queria que fosse revelada. Sabe, mas também Marcos apresenta a mensagem de Jesus de uma forma muito radical, se é que a gente pode dizer isso, mas muito desafiadora para todos, para aqueles que reconheciam Jesus como Senhor e Salvador e para aqueles que ouviam Jesus e eram então possíveis seguidores de Jesus, assim como eu e você. Um dia nós ouvimos a palavra de Deus e não éramos seguidores, éramos possíveis seguidores. E muito do que a gente ouvia, falava assim, entrava tão gostoso no coração, falava assim, que palavra boa, eu preciso viver isso, eu preciso ver mais disso. Mas na medida em que a gente ia ouvindo outros ensinamentos, parece que feria alguns sonhos, alguns desejos carnais que tínhamos. E aí a gente então começa a colocar numa balança. Aquele povo não era diferente de mim e de você. Jesus apresenta uma mensagem muito desafiadora para eles. Eles não só tinham que vencer a sua carne, como também tinham que vencer a religiosidade que vivia, que acontecia. Eles não só tinham que abrir mão de desfrutar daquilo que a carne deles desejava viver,
como tinham que abrir mão de deixar de ser aceitos por uma sociedade que pregava e viviam coisas completamente diferentes. Sabe, Marcos enfatiza as ações de Jesus. E de uma forma muito linda, ele coloca o Jesus como o Filho de Deus que veio para servir e não para ser servido. E então, Jesus expõe verdades do reino de Deus que vai contra a vida, que vai contra a religiosidade local. E então Jesus quebra vários paradigmas, pois o foco daqueles que detinham poder, o foco daqueles que detinham o conhecimento, era que eles fossem servidos, e eles não estavam afim nem dispostos a servir ninguém. Eles se viam muito melhores do que aqueles que não tinham conhecimento. Eles se viam muito mais poderosos do que aqueles que não vestiam túnica e que não andavam com os aparatos religiosos. Eles se sentiam muito melhores. E Jesus, quando ele chega e fala assim, não, eu não vim para usar isso, eu vim para servir vocês. E ele quebra paradigmas, sabe? E hoje eu quero estudar algumas coisas com vocês, entendendo que eu e você precisamos nos expor, então, completamente à palavra de Deus. E nos expondo completamente à palavra de Deus, precisamos viver atentos aos seus ensinamentos, para que então possamos crescer na fé e nos fortalecer. Crescer na fé e nos fortalecer. Então precisamos assumir alguns papéis muito importantes na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre 2 papéis, que eu e você, entendendo que somos candeias que precisam revelar coisas, revelar a verdade, apontar para Jesus. Hoje também precisamos reconhecer que, como seguidores de Jesus, como servos de Jesus, como aqueles que são portadores da luz, que é Jesus, nós precisamos assumir, então, papéis importantes na nossa vida. Primeiro papel que nós precisamos assumir na nossa vida é o papel de ter a responsabilidade do ouvir. Responsabilidade do ouvir. E eu vou explicar para você de uma forma que você talvez consiga entender. O segredo precisa ser revelado. Todo o segredo que é guardado, em algum momento ele é revelado. Mas antes de ser revelado, ele precisa ser ouvido. E a gente precisa ouvir atentamente, para a gente não correr o risco de revelar algo errado. Quer ver uma coisa engraçada? Hoje em dia, está na moda, e alguns de vocês já fizeram o tal do chá revelação. E de vez em quando aparecem uns vídeos, umas coisas, os tipos de revelação, né, de chá revelação, com cores diferentes, de forma diferente. Tem gente que usa avião, tem gente que chuta a bola de futebol, tem gente... A imaginação é o limite. Mas é muito interessante. Outro dia, alguém compartilhou comigo um chá revelação, onde tinha uma pessoa que tinha, e em geral é assim, uma pessoa detém o segredo e guarda as 7 chaves, e no momento revela. Mas essa pessoa revelou, então, o sexo errado. E eles, então, soltaram balões cor-de-rosas e fizeram, e todo mundo celebrou. Na primeira consulta, depois daquilo, viu-se que era um menino. E foi olhar lá o resultado do exame daquela pessoa que detinha o segredo. O que era? Menino. Sabe, se a gente não ouve, se a gente não adquire, se a gente não sabe o que nós estamos fazendo, a gente corre o risco de revelar o que não precisa ser revelado. Você está entendendo? A responsabilidade do ouvir. Quem está me ouvindo aqui? Nós temos uma responsabilidade com o ouvir. Então Jesus ensinava sobre a importância de ouvir atentamente e aplicar os ensinamentos que vinham dele, de Jesus. E hoje Jesus está advertindo a mim e a você a cuidar com o que a gente ouve. Pois muito do que a gente ouve influencia a nossa vida. E muito do que a gente ouve influencia a nossa vida espiritual. Deixa eu perguntar para você, de quais fontes você tem enchido as suas cisternas?
Quais são as fontes que você visita? Quais são as fontes que você se debruça? Quem você ouve? Quem você está ouvindo? O que você está ouvindo? Sabe, eu preciso reconhecer juntamente com vocês que nós estamos expostos a muita coisa hoje em dia. Nós estamos expostos a muita heresia. Há muita heresia. Nós estamos expostos a muito sincretismo religioso travestido de unidade. Sabe, há muito tempo tem se falado sobre unidade, sobre a unidade no reino, sobre viver unidade, sobre desfrutar da unidade. E eu acho muito interessante que a gente olha muito para isso, mas a gente acaba desconsiderando o que Jesus fez. A verdade. Outro dia, isso já tem alguns anos, a gente tem uma mania de falar outro dia, né? Tem alguns anos isso. Eu estava num encontro, e obviamente não estou aqui para falar mal de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, não é meu papel, não é o nosso papel como igreja, só vou exemplificar algo que eu vi, eu estava presente. E estávamos num encontro de pastores da cidade, de líderes religiosos da cidade, e entenda, líderes religiosos, religião, diversas. E aí, então, convidaram os pastores e os líderes religiosos para subir no palco, os pastores principais. Logo, eu não fazia parte desse time, estava lá, né? Mas, então, chamaram os pastores sêniores, os homens que têm caneta, bala na agulha, sabe aquele negócio? E aí chamaram, e subiram vários deles lá. E eu estava naquele culto, naquele encontro, e eu estava olhando. Daqui a pouco eles abriram um pouco mais o leque. Diversificaram mais quem era para subir. Aí subiram outros. E tinha um amigo meu que estava lá em cima. Quando ele viu que determinadas pessoas estavam subindo, ele desceu. Ele desceu. E nitidamente ele deixou claro: desta unidade eu não quero participar. Sabe, qual é o posicionamento que eu e você temos quando a verdade da palavra é confrontada na nossa vida? Ou quando nós estamos num lugar em que nós precisamos nos posicionar com a verdade da palavra? Outro dia, eu estava com um amigo, e ele falou para mim assim: Vaguinho, eu queria muito tomar um café com você. Falei: claro, vamos tomar um café. E nós então nos encontramos 2 semanas depois, quando a gente conseguiu ajustar as agendas, e fomos tomar um café. E ele falou assim, na verdade, eu fiquei surpreso, eu achei que ele ia falar algumas outras coisas comigo, e na verdade ele estava olhando para a minha vida, e ele falou assim: Vaguinho, eu gostaria muito de saber quem é você. A gente se conhecia pouco. Ele falou assim: eu gostaria de saber quem é você, porque nós estamos caminhando juntos, e mais ou menos ele quis dizer assim: eu tenho uma imagem a zelar, no sentido de que eu ando com pessoas que apontam para Jesus, eu vejo Jesus na sua vida, mas amanhã ou depois alguém pode falar: não, mas eu vi você com o Vaguinho. E eu achei assim, de uma coragem muito grande, porque eu pelo menos nunca fiz isso com ninguém, mas eu falei assim: então, amigo, deixa eu falar para você, quem sou eu? E eu contei para ele minha vida, contei para ele meu testemunho, como eu conheci Jesus, por que o meu primeiro casamento não deu certo, por que eu estou no segundo casamento, como que isso aconteceu, depois disso, como eu fui parar no ministério, como foi meu chamado. Eu falei para ele: eu não tenho nada a esconder. E ele me abraçou e ele falou assim: agora eu sei quem é você. Eu estou completamente tranquilo de sentar-me ao seu lado e ser visto com você. Eu falei: diferente, não é? Diferente ou não? É só para mim? Diferente. Mas eu achei de uma coragem muito grande. Ele estava disposto, inclusive, a perder a minha amizade, se alguma coisa que eu fizesse fosse em desacordo com a palavra de Deus. E isso me ensina muito. Me ensina muito. Sabe, mas nós também estamos expostos a muita interpretação bíblica, interpretação teológica, que acariciam uma vida pecaminosa, ao invés de condenar o pecado e pregar o arrependimento pessoal. Muitos
Muitas pessoas estão nos púlpitos ou nas internets, que também são púlpitos digitais, sabe, interpretando coisas erroneamente, interpretando coisas para acariciar o pecado do povo, ao invés de apontar para um arrependimento pessoal. Nós vivemos neste mundo. Nós estamos envoltos a esse tipo de situação. E eu pergunto de novo para você, aonde que você tem abastecido as suas cisternas? Aonde que você tem abastecido? Sabe, nós precisamos nos expor completamente e exclusivamente à palavra de Deus. E nos expondo completamente, e nos expondo exclusivamente à palavra de Deus, nós precisamos viver atentos aos seus ensinamentos. Porque senão nós não vamos crescer na nossa fé. Senão nós não vamos ser transformados nunca. Você está entendendo? Tem uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, quando eu estava preparando essa mensagem, que diz assim, uma frase: tudo aquilo que escolhemos viver tem poder para moldar o nosso caráter e a nossa maneira de viver. Tudo o que nós escolhemos ouvir tem o poder de mudar, de moldar o nosso caráter, mas também de transformar o nosso modo de viver. Não existe nada ingênuo, gente. Não existe nada ingênuo. O nosso inimigo está atento a todas as brechas possíveis. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não existe nada ingênuo. Não se engane. Ah não, Vaguinho, eu só vai ter uma confraternização da minha empresa, eu vou ali, eu vou participar, eu vou lá, não, vai ser num bar, e não existe nada ingênuo. Nós somos adultos, nós não precisamos ficar com meias palavras. Existem coisas que nós podemos, existem coisas que nós não podemos. Agora tem coisas que nós devemos e existem coisas que nós não devemos fazer. A gente deve fugir da aparência do mal. E agora eu vou dizer para você, o mal ele não se apresenta como um monstro. O mal ele não se apresenta como um dragão soltando fogo sobre... Não, o mal ele se apresenta como uma forma bem aceitável. Aliás, eu e você podemos nos abraçar com o mal o tempo todo e não percebemos. Vigiem, diz o Senhor Jesus. Vigiem. Sabe, então, a primeira responsabilidade que Jesus destaca é a atenção ao que ouvimos. A atenção ao que ouvimos. E é muito interessante porque ouvir aqui, nesse contexto que Jesus está dizendo, ele não tem só a ver com a questão física, a audição, sabe, ter o ouvido aí que você segura, que você pendura os negócios, põe o fone de ouvido. Não, não é esse ouvir pura e simplesmente que Jesus está falando. Envolve muito mais. Jesus está falando de um ouvir que aponta para uma compreensão, mas que aponta também para uma disposição do coração. Uma disposição do coração. E quando nós dispomos do nosso coração, muitas vezes a gente tem o desejo de realizar. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu isso em algum lugar? Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo que era bom, a mulher foi enganada pelo que ela ouviu. E vendo, ela tinha convicção. Ela debateu com a cobra. Ela falou assim, não podemos. Deus falou, não podemos. Foi isso que ela falou? Foi isso que ela falou? Foi isso que ela falou, não podemos. Não, se fizermos, morreremos. E aí a cobra falou, não, é bom. E a mulher, Gênesis 3, versículo 6, diz, e vendo que era bom, ela ouviu, e ela deixou entrar no coração dela. E ela compreendeu que aquilo seria bênção na vida dela. E era tão bom que ela repartiu. Vendo que era bom. Não existe nada ingênuo. Se eu e você estivermos no lugar errado, ouvindo o que não presta, vendo o que não presta, se envolvendo com o que não presta, em algum momento, eu e você veremos que é bom. E está aí o exemplo de algo que alguém viu que era bom, e de bom não tinha nada.
Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz: amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos a ouvir, mas tardios para falar e tardios para se irar. Romanos 10, 17, o texto que eu usei na semana passada, vou repetir hoje. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Gente, eu não sei se vocês conseguem ter a mesma visão que eu tenho deste texto de Romanos 10, 17. Vejam como ouvir é poderoso. A fé vem por ouvir, a transformação vem por ouvir. Ouvir é poderoso. Se quando ouvimos a palavra do nosso Senhor, o nosso coração se enche das verdades que vêm dele, e a nossa vida é transformada, o mesmo acontece ou pode acontecer quando nós gastamos tempo absorvendo das filosofias e mentes deformadas deste mundo caído. Eu não estou dizendo para você se isolar, para você viver numa bolha e não ficar sabendo de nada que está acontecendo. O que eu estou dizendo para você é que eu e você precisamos vigiar. Eu e você precisamos cuidar de tudo que a gente vê, de tudo que a gente faz e de tudo que a gente deixa entrar no nosso coração. Amém? Se essa palavra é poderosa e pode transformar a nossa vida, a palavra tem poder. Eu era menino, pequenininho ainda, quando eu ouvi a primeira vez isso. Palavra tem unção. Alguém já ouviu isso? Palavra tem unção. Eu cresci ouvindo minha mãe falando isso. E sabe, o tempo vai passando, e ela sempre falava isso para o meu pai. Meu pai sempre lançava umas palavras sobre nós, e no momento de ira, de braveza, porque a gente, menino, né? Fazia uma artinha, outra ali, quebrava uma coisa ali, outra lá. E meu pai sempre foi muito nervoso, pavio muito curto. Então ele sempre lançava palavras muito duras, não vou repetir aqui, mas palavras de maldição sobre nós. E a minha mãe falava assim: Antônio, cuidado, não fale essas coisas, porque palavras têm unção. Sabe? E hoje eu consigo ver na vida de irmãos, meus irmãos de sangue, muito daquilo que é reflexo de algumas das palavras que o meu pai lançou. Eu nunca ouvi do meu pai, para nenhum irmão, para nenhum dos filhos dele, para nenhum dos meus irmãos, o meu pai falou assim: perdão, eu retiro essa palavra. Não, meu pai nunca falou isso. A partir do momento que eu conheci Jesus e eu comecei a viver com Jesus, eu mesmo fui atrás disso, de alinhar essas coisas na minha vida e no meu coração. Mas eu tenho irmãos que não viveram isso. E eu consigo ver na vida dos meus irmãos muito dessas sementes que foram lançadas em momentos específicos. Sua vida nunca vai ser nada, você nunca vai construir nada, você nunca vai ter um relacionamento. É impressionante. Sabe, será que você fazemos isso? Ou será que eu e você compartilhamos palavras de bênção, palavras de vida? Palavras têm unção, as que nós dizemos e as que nós ouvimos. Porque é exemplo de Eva, muito do que a gente ouve vai para o nosso coração. E se a gente ouvir e plantar no nosso coração, a gente vai ver que tem muita coisa boa que destrói a nossa história. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio das filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina de uma maneira tão profunda. Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 21 diz: meu filho, esteja atento às minhas palavras, incline o seu ouvido às minhas instruções. Charles Stanley diz assim: a capacidade de ouvir é uma das chaves da sabedoria. A capacidade de ouvir é uma das chaves da sabedoria. O controle não veio, né? Tá ficando quentinho aqui. O pessoal está se debandando, talvez seja o calor. Chegou? Não, né? Vai chegar. Fica sossegado. Sabe, eu quero compartilhar um outro exemplo, à luz disso que nós estamos falando, sobre ouvir e sobre praticar, sobre ouvir e sobre viver aquilo que a palavra de Deus diz. Assim como os músculos são fortalecidos pelo exercício físico, de igual forma, da mesma forma, a gente se fortalece espiritualmente através da prática da vida cristã. Nós não somos fortalecidos nos cultos,
Ninguém vai sair daqui marombado espiritualmente. Não tem condições. A gente se fortalece. Nós passamos a ter uma vida robusta espiritual a partir do momento em que todos os dias a gente pratica a vida cristã. Assim como no caso do cuidado com o corpo, o princípio é verdadeiro. Ou seja, conhecimento sem prática gera obesidade e flacidez espiritual. Não leve para o pessoal, por favor. Mas se nós só conhecemos e não vivemos, se nós só conhecemos e não praticamos, a gente ganha massa, mas com o tempo, isso vira uma flacidez espiritual. Com o tempo, nós nos tornamos ovelhas gordas. Já ouviu falar das ovelhas gordas? Ovelha gorda morre, porque não consegue se mover. Ovelha gorda morre. Ovelha gorda se torna alvo fácil para os predadores, porque ela não consegue se movimentar. Ela precisa partilhar, ela precisa crescer, ela precisa se movimentar. Sabe, a única maneira de nós termos uma vida robusta é exercitarmos o que recebemos. Estabelecer, então, urgentemente, hábitos saudáveis, como ler a Bíblia diariamente. Isso não é um mito, isso não é impossível. É possível ler a Bíblia todo dia. Hábitos saudáveis. É importante que a gente participe de um pequeno grupo, de uma célula, como a Sozo, uma célula como as que nós temos aqui no ministério, onde a gente possa compartilhar da vida, ouvir da palavra, num contexto diferente aqui do que acontece no culto. Nós precisamos ter hábitos saudáveis no sentido de ouvir a palavra. Mas, Vaguinho, você falou que não é para ouvir todo mundo. Não, você precisa ter discernimento para saber o que você precisa ouvir, o que você pode ouvir. Ouça sermões, ouça. Nós, por exemplo, você está aqui na PIB, talvez você não seja da PIB, mas tem um canal do YouTube aqui da nossa igreja que tem pregações, sei lá, dos últimos 20 anos para cá. Escolha uma e assista, ouça enquanto você trabalha. O nosso canal aqui é pequenininho, é modesto, mas temos lá centenas de vídeos que você pode ouvir, sabe? Uma coisa eu posso dizer para você, desde que o Senhor tem me chamado, eu tenho pregado a palavra. E se você quer ouvir a palavra, assista um dos nossos cultos. Se você encontrar alguma heresia, vem falar comigo, você tem liberdade. Mas, independente de quem esteja falando, compare na palavra. Compare na palavra. Quando você... Eu acho muito interessante uma observação do pastor Hernandes Dias Lopes. É uma observação. Hoje em dia, talvez não se aplique tanto por causa disso aqui, né? Por causa disso aqui. Eu mesmo estou lendo a Bíblia aqui no meu esboço. Alguns de vocês estão com a Bíblia no celular e está tudo certo. Mas tem uma observação do pastor Hernandes Dias Lopes que a primeira vez que eu ouvi me incomodou. Ele falou assim, é muito fácil eu perceber quando eu vou pregar numa igreja, quando a igreja gosta de Bíblia ou é alimentada pela palavra. Porque ele falou assim, quando eu chego num lugar e eu peço para as pessoas abrirem a Bíblia, quando eu leio a Bíblia e vou começar a pregar, se elas fecham a Bíblia e guardam, eu sei que elas não estão acostumadas com a Bíblia. Gente, eu não sei como é que isso chega ao ouvido de vocês, mas a mim me incomoda. Porque, por mais que hoje, como eu disse, nos nossos dias, isso pode não revelar muita coisa, ela aponta para alguma coisa. Eu lembro, alguns anos atrás, eu não sei se eu vou entrar no segundo ponto, mas, alguns anos atrás, eu estava na minha célula, já faz alguns anos, e eu estava comentando sobre, eu não lembro exatamente sobre o que eu falava, e eu citei Joel, capítulo tal, não lembro. E aí a moça que estava sentada ao meu lado, ela falou assim, tem Joel na Bíblia? Eu falei assim, acredite você, tem. E o que me assustava é que eu conhecia ela há algum tempo, ela já estava batizada há 6 anos, ela já tinha uma caminhada cristã.
e não sabia que tinha Joel na Bíblia. Primeira coisa que eu pensei, ela era nova na nossa célula, mas eu pensei assim, puxa vida, será que eu estou ensinando direito? Meu coração, o coração da Vivi foi tomado de uma tristeza. E orando aqueles dias, se você está aqui há mais tempo, você sabe, alguns anos atrás, eu fiz uma série de mensagens estudando sobre os profetas menores. Não consegui fazer tudo, porque entraram outras demandas da igreja, de série de mensagens, tudo, e acabei. Mas eu preguei sobre pelo menos 8 livros dos profetas menores, em função dessa frustração que eu tive, de ouvir alguém que está dentro da igreja há pelo menos 6 anos, que era o tempo de batismo dela, e ela não saber que tinha Joel na Bíblia. Será que eu e você somos pegos de vez em quando com alguma dessa? Não é muito difícil a gente encontrar alguém falando como é que fala aquele negócio de ditado popular? Como diz a Bíblia, e me vem com um ditado popular. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Sabe, nós precisamos ouvir direito e praticar o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos desenvolver urgentemente hábitos saudáveis na nossa vida espiritual. Não tem como fugir disso. Talvez você esteja falando assim, mas eu leio, mas eu conheço. Deixa eu falar para você, leia mais. Não se canse. Não se canse, leia mais, busque mais. Porque só quando nós buscamos mais é que a gente consegue viver o que a palavra de Deus diz. Eu ouvi uma ilustração uma vez que vai de encontro a isso que nós estamos falando, que é muito interessante. E eu gostaria que você imaginasse essa cena, tudo bem? Então imagine você em sala de aula. E você é um aluno. E não um professor, como o André aqui, ou outros professores. Então, André, agora você é um aluno. Aluno. Imagine você é um aluno, um estudante, e do seu lado tem um coleguinha seu. Você que é menina, uma coleguinha, tá bom? E a professora está dando uma aula muito importante. E ela avisa, esse conteúdo será cobrado em prova. E aquele professor, então, dá aquela aula, aquela matéria com toda a paixão. E compartilha dos conhecimentos valiosos para que aquela prova para que aquele conteúdo seja absorvido. Fornece dicas valiosas sobre o que estudar, sobre como estudar. No entanto, o teu coleguinha está do teu lado, está distraído, miserável, conversando, está olhando no celular. Talvez fosse eu quando era criança. Eu descobri esses dias que eu devo ter esse negócio de TDAH, porque podia passar um mosquito que eu ficava assim, o professor estava falando, já fui embora, já não estava mais ali. Minha mãe cansava de ser chamada na escola, falava assim, mãe, o Wagner, ele precisa prestar atenção na aula. Mas tudo bem, não é de minha história. Mas teu coleguinha, então, está ali, avoado, olhando para o relógio, para o celular, pensando no lanche que vai vir daqui a pouco. Enfim, ele não está prestando atenção. Mas, dias depois, a prova chega. E esse, então, seu coleguinha é surpreendido ao perceber que muitas das perguntas que estão ali direcionadas, diretamente relacionadas naquela prova, estão ligadas com absolutamente tudo ao que o professor falou na sala. E havia destacado com muita clareza. E ele consegue lembrar que muito daquilo ele ouviu de relance quando o professor estava ensinando. O estudante, então, ele se dá conta de que ele não ouviu com atenção. E, como resultado, não ouvindo com atenção, ele não está preparado para fazer aquela prova. E ele se sente frustrado e decepcionado por não ter aproveitado a oportunidade de aprender. Todos nós estaremos um dia na frente de um professor. A Bíblia chama de juiz. Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e Romanos capítulo 14, 10 e 11 vai dizer isso. Um dia, eu e você, todos nós, estaremos diante do juiz.
Será que nós estamos atentos aos ensinamentos da palavra de Deus? Será que nós estamos atentos? Sabe, assim como o estudante que perdeu a chance de absorver as informações valiosas por não ouvir atentamente, nós também corremos o risco de perder as verdades da palavra de Deus, perder as verdades em Cristo Jesus, se não ouvirmos a palavra dele, se não estivermos atentos à palavra que vem do Senhor. Sabe, hoje Jesus nos adverte sobre a importância de como ouvimos. De como ouvimos. E ele fala de uma maneira muito clara: tomem cuidado com o que vocês ouvem. Sabe, recebemos então o convite de viver atentos à palavra e aplicá-la em nossos dias. Quando ouvimos e aplicamos os ensinamentos de Jesus, diz a palavra de Deus, nós somos enriquecidos e nos tornamos mais capazes de viver uma vida plena e frutífera. Você tem ouvido? Eu não vou conseguir falar o segundo ponto, mas eu creio que isso já fala muito ao nosso coração. O que você tem ouvido? E do que você tem ouvido, o que tem entrado no seu coração? Do que você tem ouvido e entrado no seu coração, o que é que você mesmo tem dito para você que é bom? Vou chamar o grupo de louvor a vir à frente. Jesus diz: aquele que tem ouvidos, que ouça. Aquele que tem ouvidos, que ouça. E o que o Senhor falou ao seu coração hoje? Semana passada nós vimos no final da mensagem, relembrando, quando Jesus está falando sobre a parábola do semeador, existem aqueles que ouvem e desprezam. Existem outros que ouvem, mas deixam as coisas ir embora, esquecem. Existem outros que ouvem e deliberadamente deixa para depois. Isso é muito bom, mas hoje eu não vou. Hoje eu não quero. Mas tem aqueles que ouvem e acolhem a palavra de Deus. E acolhendo a palavra de Deus são transformados. A última pergunta que eu quero fazer para você é: quem é você? O que ouve e despreza? O que ouve e deixa passar? O que ouve e fala assim: é bom, mas agora eu não quero? Ou aquele que fala assim: essa palavra é para mim? Entra no meu coração, deixa entrar no seu coração essa palavra e deixa que ela te transforme. Quem é você? Todos nós somos ouvintes. Só que a gente só vai deixar essa palavra transformar a nossa vida se a gente deixar ela entrar no nosso coração. Fecha os teus olhos aí onde você está. Eu não sei quais são os dramas, quais são os dilemas. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei pelo que você luta quando você precisa se posicionar. Se você luta para que as pessoas não saibam o que você está guardando, ou você luta para que você não se convença de que você realmente precisa, ou você luta para que ninguém perceba as transformações que você sabe que precisa viver. Hoje, Jesus está dizendo para mim e para você: ei, cuidado com o que você escuta. Ei, cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu coração. Ei, cuidado com aquilo que você deixa nascer no seu coração. Ei, cuidado com aquilo que você olha e com os teus olhos percebe que é bom, mas eu já disse para você que não era. Que não era para você. Que não era este caminho. E eu quero orar com pessoas que, entendendo o que Deus está falando, e entendendo que também são ouvintes, e que estão sujeitos a todas as intempéries deste mundo, hoje estão dispostos a dizer assim: eu quero continuar sendo um ouvinte,
Mas eu quero ser um ouvinte obediente à sua voz. Eu quero ouvir e quero obedecer. Eu quero me deixar ser moldado por aquilo que vem do Senhor, daquilo que vem das tuas mãos. E se você quer hoje consagrar a sua vida e os seus ouvidos ao Senhor, fica de pé. Eu quero orar pela sua vida e quero pedir que o Senhor abençoe os seus ouvidos, para que apesar de todas as coisas que cheguem a você, porque não tem como não chegar, chegam, que mesmo chegando não entre no seu coração, que mesmo chegando não deformem aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e que mesmo chegando não moldem a sua vida e o seu caráter à luz das mentiras que são faladas neste mundo, e que mesmo chegando não encontrem abrigo na sua vida. Querido Deus, nós estamos aqui, prontos, preparados, de pé, porque somos sim, e reconhecidamente somos ouvintes do Senhor. Mas assim como ouvimos ao Senhor, Deus, também ouvimos tantas coisas. As heresias batem à nossa porta, as mentiras envolvendo uma falsa unidade também batem à nossa porta. As mentiras, os enganos de Satanás propondo coisas que irão sim nos afastar do Senhor também batem à nossa porta. E o desejo do nosso coração hoje, Deus, é então, como ouvintes, que sejamos atentos, estejamos atentos a tudo que vem do Senhor. Que os nossos ouvidos sejam blindados para tudo aquilo que não vem do Senhor. A tua palavra diz em Romanos 12 que nós precisamos guardar a nossa mente, blindar a nossa mente e não permitir que ela seja deformada pelas mentiras e pelos enganos deste mundo. E nós nos colocamos agora diante do Senhor, clamando: esconda-nos, Deus, esconda-nos, protege o nosso ouvido, protege o nosso coração, e que aquilo que a gente possa olhar e ver que tão somente é bom, seja aquilo que vem somente do Senhor, seja aquilo que venha somente da tua palavra, e seja aquilo que venha somente das verdades que saem do seu trono. Nós colocamos a nossa vida, os nossos ouvidos diante do Senhor, e é em nome de Jesus que oramos. Amém.